uma questão no PPP que, por exemplo, eu citei essa questão da técnica utilizada. O manual acho que não lembro se é de orientação, mas o manual de aposentadoria especial do próprio INSS, Social. Ah, do sim, da Polícia INSS, Social. se eu não me engano é de Hum. 2017, eu acho, ele, Sim, ele, foi tolerado em 2018. ele descreve ali, né, como é que tem que ser preenchido o PPP e é dessa maneira que ele coloca ali. Porém, por exemplo, Isso. eu já cansei de ver PPP preenchido com um técnico de segurança, por exemplo, que deve ser preenchido não, né, o responsável dos agentes ambientais deve ser o engenheiro de segurança ou o médico. Mas já vi com o nome de técnico e não há e o INSS aceitar do mesmo jeito, por exemplo. Entendeu? Então ocorre essa questão no INSS que eu até entendo, né, que de repente para não prejudicar o próprio trabalhador, né? Então acaba Isso tendo aí. essas divergências. Ah, é isso que está na regra, mas o Léo Lousa estava aqui no Antecipa terça-feira passada e ele estava citando essa questão do LTCAT, por exemplo, né? Porque o texto dizia o seguinte, que não havendo o LTCAT, você pode substituir para PPRA, etc., desde que ele siga a mesma metodologia do LTCAT, ou seja, se é assinado por um engenheiro de segurança ou pelo médico do trabalho. Porém, as pessoas viram uma fake news e as pessoas já diziam assim: ah, não tem LTCAT, preenche com PPRA. Sendo que a maioria dos PPRAs feito em consultoria na época é feito por técnico de segurança. Então, não é o que está escrito no texto. As pessoas modificaram, mas o INSS acaba aceitando da mesma maneira, né? Não, essa questão do LTCAT aí o que que acontece, né? Por que que o INSS fez isso? É o que você falou, para não prejudicar o empregado. Ele entrou lá, pediu, pode ser substituído, mas só que isso é uma instrução normativa. Só vale dentro do INSS. Ela é interna do INSS. A normativa, as anteriores, né? E a 128 permaneceu com o texto. Por que que ele fez isso? Para facilitar aí para o empregado. Ele entrou lá, ele está pedindo o benefício, ok. Mas só que o que está na lei, que está acima dessa normativa, na lei 8.213, artigo 58, parágrafo primeiro e terceiro, está falando de LTCAT, lá o técnico de condições ambientais de trabalho. Então, só tem, por exemplo, se você entrar na justiça, se o empregado entrar na justiça, o juiz vai olhar para a lei, então ele vai olhar para o artigo 58 da lei 8.213. E sua normativa ele nem olha, porque é infralegal, está abaixo da lei. Não vai olhar. E aí a Receita Federal cobra o LTCAT, ela vai cobrar, e a Justiça também vai cobrar. Se o INSS não cobra, ele tem a sua normativa dele, que é interna. Aí ele aceita o PCMSO, o PPRA, o PCMAT, pode ver lá que tem demonstrações ambientais. Então, pode utilizar, mas só que LTCAT é, ele está na lei. É o único laudo que está na lei. E Sim, outra coisa, o LTCAT é um laudo, tem que ter conclusão. O PPRA é um programa, o PGR é um programa, o sim, PCMS é um programa, não tem conclusão. Né? São exatamente. programas que podem ser atualizados de tempos em tempos. Mas, que acontece, né? E outra coisa, o LTCAT ele tem duas conclusões, né? Como eu falei, o LTCAT é um documento está na IN do INSS, mas ele também é cobrado pela Previdência, pela Receita Federal. Tem que ter conclusão nas duas vertentes. Concluo pela exposição a agente nocivo tal. E na segunda parte, se você tivesse, se puder a gente projetar aqui também, eu vou falando, esse pessoal, às vezes eu sou visual, como o pessoal Coloca gosta. aí para projetar. E aí eu já vou direto lá no assunto, deixa eu ver aqui, onde que é aqui? Compartilhar a Ecrã tela. inteiro, compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui só para aceitar aqui. É, né, enquanto você vai falando aí, na normativa 128, artigo 280, lá está dizendo que o LTCAT ele deverá embasar o preenchimento da GFIP, do E-Social ou do sistema que venha substituí-lo. E também falar da exposição a agente nocivo. Então, Você está conseguindo compartilhar aí? Vê se você consegue compartilhar. Compartilhar a tela. é, não tenho, só vendo aquele três pontinhos, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, é aqui, desculpa. Isso, no meio aí. Ah, eu vi errado aqui, peraí. Apresentar Agora sim. agora. Isso, agora vamos ver aqui. Isso. Vou direto aqui no assunto, depois a gente, for Não, coisa, a gente vai pode voltando. ir, não tem problema não. Aí, olha só. O pessoal, às vezes o pessoal visual também sou. Então, olha só. Já tá aí na tela. Já está na tela, então. Isso. O que que começa, né? Começa lá, né? Coloca modo apresentação que acho que fica melhor aí.
Já está no modo de apresentação, não, tá, não Tá. chegou não? Pra mim não, mas pode continuar, não tem problema não. Caramba, rapaz. Isso. E agora? Não tem problema não, pode dar dando pra ver. Tá acontecendo isso comigo, não sei por quê. Então, o que acontece, né? Porque a gente começa lá, por que que eu decidi falar de higiene ocupacional? Porque a higiene, a avaliação ali, aquela parte, aqueles três pilares, né? Antecipação, reconhecimento, monitoramento e controle. Começa na antecipação, né? Dos riscos. Depois vai passando pelos programas de avaliação quantitativa, reconhecimento e tal, e vai desaguar no PPP. O PPP é o último da cadeia. Mas aí no meio desse fluxograma aqui temos o PGR, né, que o PPRA está dentro do PGR, são vários riscos ali dentro do PGR, e o PCMSO. E por que eu coloquei aqui PGR e PCMSO reportar o LTCAD? Porque o LTCAD tem que ser feito olhando para o PGR e PCMSO. Não posso fazer LTCAD olhando só para avaliação ambiental, porque os documentos têm que ter coerência. E o Tá em LTCAD consonância, também né? tem que estar em consonância, senão vai dar problema. E tem que estar no PGR, está no PCMSO e está no LTCAT, ok. A Receita Federal vai olhar isso. Se não tiver coerência, exame. Eu vou fazer um exame lá de audiometria. Tem que ter exposição lá do ruído, audiometria. Então, tem que colocar no meu laudo. Então, o LTCAT tem que ter. E aí, o que o artigo 280 da IN 128 fala? Que o PPL ele vai embasar o preenchimento da GFIP e social ou de outro sistema que venha substituí-lo. Então, isso aqui é tributo. Ó. GFIP a gente conhece aí, né? Se o pessoal conhece. Sim. Então, tem aquele percentual lá, né? 6, 9, 12% daquele empregado exposto, sobre a remuneração do empregado exposto. O profissional que elabora o LTCAT tem que colocar isso. Muita gente tem resistência, mas tem que colocar. No LTCAT, Se no LTCAT? o LTCAT tem que colocar. Aí está lá, enquadramento é coisa especial. Por exemplo, o empregado foi exposto a calor no seu, né, acima lá do IBUTG, do limite lá, IBUTG máximo. Mas aí coloca, vai ter que colocar lá. Se ele é um profissional de 6%, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no profissional aqui, nesse caso aí do calor, sei lá, qualquer profissional aí que esteja exposto e tenha direito lá aos 25 anos, é 6% sobre a remuneração dele. Tem que constar aquilo lá. E tem que estar casado com a folha de pagamento da empresa. Né? Por quê? Folha É, de pagamento está as informações do empregado. Se ele pensou jornada extra, né, hora extra, tem que estar isso tudo lá, porque o LTCAD é um documento fiscal, ele é contábil e previdenciário. E o pessoal não tem conhecimento disso. Infelizmente, o pessoal carece ainda desse. Fala que não, é um laudo, posso pegar até o PPRA e fazer. Não, é só para falar que foi exposto a agente nocivo. Não, tem que falar também, tá na própria instrução normativa. E a Receita Federal cobra isso também. Sem contar o seguinte, o LTCAT está na lei. Está na lei. E depois disso tudo, tem que preencher lá, ó, campo 5.7 do PVP, né, que fala da social e GFIP, e os campos 15, né, e 16. Isso é responsabilidade profissional de segurança e saúde do trabalho. agora Pessoal, Erivelto, uma pergunta aqui pra você. É o seguinte, que na verdade tem profissionais, por exemplo, lendo lá o manual de aposentadoria especial do INSS, eu lembro que vem lá os requisitos para o LTCAT, mínimos, né, para o LTCAT, e de fato lá não cita a GFIP, né? Então, assim, tem profissionais que eu já vi, né? De fato, não, o LTCAT não tem que ter GFIP. Fica essa. Eu sempre acho, ainda que não esteja como, pelo menos lá nos itens do manual do INSS, como obrigatório, mas acho uma boa prática, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas que nós vamos ter na questão do e-social vai ser justamente essa consonância de informação entre o SESMIT e a contabilidade ou o departamento pessoal. Porque você faz o LTCAT, aí você diz que aquela atividade é especial, mas você não passa isso para a contabilidade vai passar um GFIP diferente da informação que está sendo enviada através do S2240, concorda? exatamente, é isso mesmo, você falou tudo. Mas é o seguinte, você falou boa prática, na verdade isso aqui é um requisito legal, tem que fazer, não tem jeito. O profissional ele pode ter resistência, mas está aqui.
Mas por que, Só que o pode abrir o INSS não coloca? artigo. Por que, que o INSS não coloca como o próprio Não, INSS é complicado, na né? verdade, quem vê essa questão é a Receita Federal. Na verdade, isso aí é uma obrigação da empresa para com a Receita. Não tem nada a ver com o empregado com a Previdência. Porque são dois fluxos, né? Empregado é Previdência Social, empregador é a Receita Federal. Então, por isso que tem que ter o engenheiro e o médico, eles têm que colocar isso. Ah, tem resistência, mas não pode ter resistência. Está aqui. Artigo 280, pode abrir, artigo 280 da Instrução Normativa 128, está lá. Ele deverá, está escrito, o LTCAT ou as demonstrações ambientais deverão embasar o preenchimento da GFIP, social, e também o enquadramento da polícia especial. Bacana, bacana. Então é isso, entendeu? O LTCAT é previdenciário e tributário. Tem que bater nessa tecla, tem que bater, porque isso aí é fiscalizado. Laudo de insalubridade, vai ver só adicional de insalubridade. Laudo de periculosidade, vai ver só adicional de periculosidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os laudos de insalubridade e periculosidade são trabalhistas, artigos 189 e 193 da CLT. EPTECAT está lá no 272, em diante, aí 276, né? Nessa normativa 128, e também está lá na edição 2110 de 2022 da Receita Federal, no artigo 230 lá em diante. Podem pesquisar lá. Não tem jeito. Isso aqui vai ter que ser feito, né? A gente vê muitas empresas fazendo o LTCAT, fazendo primeiro o PPP, deixando o LTCAT, porque tem essa ideia do PPRA substituir. Aí usaram o PPRA para fazer o PPP, mas não é correto. Não é correto porque E muita empresa o PPRA... deixava de fazer o LTCAT justamente por essa concepção de que tem um PPRA aqui, Isso. para que eu vou fazer o LTCAT? Né? Infelizmente, muitos Exatamente. trabalhadores ficaram prejudicados com isso, né? Porque também É. muito PPRA copia e cola, né? Muito PPRA Isso. aí, infelizmente, ruins, né? Que acabou prejudicando muitos trabalhadores, né? Exatamente. Mas Para prossiga, isso, o pode LTCAT prosseguir.